Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Hoje eu vou apresentar os resultados de uma pesquisa que eu sou coordenadora, essa, né? Que é a TIC Governo Eletrônico. Eu vou apresentar os resultados da última edição, que os dados foram coletados em 2015, que essa publicação aqui saiu mês passado, no dia 19 de outubro, também está disponível online. E os dados mesmo, a tabela de resultados está disponível desde abril desse ano. Mas em outubro a publicação contém artigos, contém a nossa análise, o relatório metodológico, ou seja, mais informações sobre a metodologia da pesquisa. E eu vou apresentar os principais dados, mas antes de entrar na pesquisa, que tem o objetivo de, a cada 2 anos, ir até os órgãos públicos, as organizações públicas no país inteiro e compreender como se dá o uso das tecnologias no setor público brasileiro, eu queria falar um pouco onde está inserida a minha organização, o CETIC, e também um pouco da metodologia, né? Chegar aqui e dizer só, fiz uma pesquisa, não, vou falar o que é considerado o setor público brasileiro e depois falar um pouco dos dados. Eu esqueci de ligar meu tempo, estou ligando agora para... Está funcionando aqui? Vou tentar. Vamos ver. Foi. Eu não vou tratar exaustivamente da temática de governança na internet do Brasil, como funciona, mas para explicar em que local o CETIC está inserido, é importante falar da organização, na verdade, do geral para o específico. Então, o Comitê Gestor da Internet no Brasil é um grupo de pessoas formado por diferentes grupos da sociedade. Na verdade, tem representantes do governo, do terceiro setor, da sociedade civil, na verdade, incluem representantes do terceiro setor, da academia e do setor empresarial. E o CGI é esse grupo de pessoas que tem esse papel de estabelecer diretrizes, estratégias para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes na questão da governança, porque, sem dúvida, isso vale uma mesa inteira nesse evento, mas é só para vocês entenderem que esse grupo de pessoas, eles, em 2005, foi criado o NIC.br, que é um núcleo... Na verdade, o NIC.br passou a cuidar de algumas atribuições relacionadas. O NIC.br é o Núcleo de Informação e Comunicação do .br, é uma organização, é uma entidade sem fins lucrativos que tem, entre outras atribuições, na verdade, lidar com a questão dos registros de domínios no Brasil, .br. Então, quem tem um domínio .br se dirige, né, ao NIC para obter esse domínio, tem um valor, e todas as atividades do NIC são mantidas com esse dinheiro dos domínios. E o CGI, na verdade, é o órgão, esse grupo é o que pensa as atividades que vão ser implementadas pelo NIC, que é essa entidade. E o NIC é composto por alguns departamentos. E um desses departamentos é o CETIC, que eu só vou falar uma vez o nome inteiro dele, porque se eu falar toda hora, o tempo vai acabar. Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Tá bom, né? Daqui para frente, só CETIC. E o CETIC tem esse papel de produção de indicadores e estatísticas sobre o uso das tecnologias no país. Então, o CETIC foi criado em 2005, e desde 2005 vem sendo produzidas pesquisas regulares sobre o uso de tecnologia no Brasil. O que eu quero dizer com isso? São pesquisas com indivíduos, organizações como empresas, escolas, estabelecimentos de saúde. Então, pesquisas regulares para entender, por meio de indicadores, em que situação essas entidades, essas organizações ou esses indivíduos estão em termos de uso de tecnologias. Fomentar pesquisas de uso de TIC, o uso dessas pesquisas, assim, a gente produz uma série de indicadores em diversos segmentos e que esses indicadores também sejam utilizados pela sociedade, seja para a implementação de políticas públicas, seja para pesquisa, etc. Oi? Está aparecendo para todo mundo. Aqui está um pouquinho tampado. E, além da produção de indicadores, estatísticas para entender a realidade brasileira, o CETIC também tem uma parte da sua missão é pensar também em metas internacionais de uso de tecnologia. Então, tem uma série de frameworks internacionais que nós seguimos. Nós medimos alguns indicadores que inclusive, representam, os dados são reportados para representar o Brasil nesses indicadores. Então,
o departamento, né, na verdade, está ligado a uma série de agendas internacionais para conhecer as metas em torno do uso das tecnologias, medir e compreender em que situação está o Brasil em termos dessa meta. Então, a gente está muito associado, ou está prestando bastante atenção na Agenda 2030, nas metas relacionadas à ampliação do uso de internet banda larga no mundo e etc. E, como eu disse, atualmente, acho que já são 10 ou são quase 10 pesquisas. Todos esses temas que estão aí de domicílios e organizações são pesquisas que são realizadas anualmente, a cada 2 anos, para compreender como é o uso da tecnologia no país. Então, e desde 2012, eu já ia esquecendo de falar, o CETIC também é um centro categoria 2 da Unesco. Então, a gente também tem como objetivo, como missão, auxiliar outros países, especialmente os da América Latina e países da África de língua portuguesa, a pensar também como medir o uso das tecnologias da informação e comunicação desses países. Então, tem uma série de workshops que nós somos convidados a mostrar como o Brasil está medindo esse tipo de indicador e tentar ajudar alguns países que talvez também queiram realizar esse tipo de medição. Aí, todas essas pesquisas, vou falar antes que eu esqueça, estão disponíveis online, gratuitamente. Então, tem pesquisas com escolas, tem pesquisas com estabelecimentos de saúde, como eu disse, empresas, organizações sem fins lucrativos. Teve uma pesquisa, tem algumas pesquisas especiais, como a de telecentros, que foi realizada em 2013. E agora, voltando para a temática, assim, que acho que tem mais a ver com aqui o evento, que é a governança digital, o governo eletrônico, como o CETIC trabalha com a temática de uso de tecnologia e governo. E nós temos, desde 2005, 2 pesquisas que já tinham módulos de governo eletrônico, que é a TIC Domicílios e a TIC Empresas. Só que elas tratavam de algo que nós chamamos do lado da demanda, ou seja, do lado dos grupos da sociedade que recebem, vamos dizer assim, os serviços públicos, que têm um relacionamento com o setor público. Então, desde 2005, já existiam indicadores tratando de que serviços aqueles os que já eram usuários de internet, né, que desde 2005 há uma grande mudança, mas quem já era usuário na internet naquele momento, como estava se relacionando com o governo. E, a partir de 2012, foi criada a TIC Organizações Sem Fins Lucrativos, a TIC OSFIL, que também tem, na verdade, são 2 indicadores que questionam essas organizações quanto ao uso das tecnologias nas suas atividades. E hoje eu vou, todas, como eu disse, disponíveis e tal, mas hoje eu vou falar dos resultados da TIC Governo Eletrônico 2015, que é a pesquisa que questiona os governos, na verdade, as organizações públicas, quanto ao uso das tecnologias de informação e comunicação em diversas dimensões. Então, o propósito da pesquisa é, por meio de indicadores, compreender como ocorre a incorporação das tecnologias de informação e comunicação nos órgãos públicos no Brasil. Isso inclui esses 5 objetivos específicos, que também são as dimensões da pesquisa. Acho importante destacar que o objetivo da pesquisa TIC Governo Eletrônico dentro da metodologia que foi definida, sempre foi que essa pesquisa fosse multidimensional. Então, não é uma pesquisa que trata apenas de infraestrutura de tecnologia nos governos, não é uma pesquisa que trata só de como os governos estão utilizando as tecnologias para a prestação de serviços. Todos são temas importantes e foram considerados, então são 5 objetivos: infraestrutura e utilização das tecnologias para a gestão, um módulo de serviços, né, de como os governos estão se estruturando para a prestação de serviços nos meios digitais, e o uso das tecnologias para o acesso à informação pública e para a comunicação e participação. Bastante ambiciosa, não é todo mundo que topa fazer uma pesquisa dessa, ainda mais a cada 2 anos. E ela também tem um público bastante amplo, porque geralmente essas pesquisas também são realizadas no âmbito do Poder Executivo, no governo federal, algumas com prefeituras, mas também no Poder Executivo. E a TIC Governo Eletrônico abrange órgãos públicos dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, tanto da União quanto dos estados e do Distrito Federal. São 2 públicos, né? O primeiro é esse. E um segundo público no âmbito municipal, a unidade de análise são as prefeituras. Por que é dividido? Acho importante até falar. As prefeituras são unidade de análise no âmbito local, ou seja, nós não entrevistamos, por exemplo, câmaras de vereadores, por enquanto, quem sabe no futuro. E os órgãos públicos, quando eu
ir para a parte de resultados e entrar em órgãos públicos, federais e estaduais, não se pergunta assim para o Estado específico, você usa tecnologia, você tem computador? Não, a gente olha as subunidades de governo, ou seja, as secretarias, as fundações, as autarquias. Existem algumas exclusões, mas sempre olha para a unidade abaixo do governo estadual, abaixo do governo federal, por exemplo, os ministérios, as autarquias. Enfim, eu não vou detalhar muito, mas o relatório metodológico detalha bastante as exclusões, por que foram feitas essas escolhas, até porque medimos alguns indicadores que são considerados core indicators, assim, indicadores básicos para alguns organismos internacionais, então a gente mede e reporta o resultado brasileiro. E alguns públicos a gente entrevistou, pelo menos buscou entrevistar todas as organizações e, por exemplo, nos municípios foi selecionada uma amostra. E só para vocês conhecerem o procedimento de campo, essa pesquisa é realizada por telefone a cada 2 anos. Teve o apoio institucional do Ministério do Planejamento e da antiga CGU, do Ministério da Transparência e Fiscalização. A CGU ficou a sigla? Então tá bom. Transparência e Fiscalização. Exatamente. Então vamos ficar com CGU, mas na época que foi, em 2015, ainda era CGU. E a importância do apoio institucional, na verdade, eles estavam no documento que foi enviado para as prefeituras, para, enfim, estimular, e a taxa de resposta realmente foi muito boa, do que estava pretendido dos órgãos públicos federais e estaduais. Entrevistamos 90% do que pretendíamos, e das prefeituras, 90%. Então, eu queria agradecer, já que você está aqui do MPOG, até pelo apoio que foi. Então, falar um pouquinho dos resultados, primeiro, de prefeituras. São vários indicadores. Assim, por público, são mais de 30 indicadores. Então, eu vou trazer alguns temas relacionados à presença na internet, alguns indicadores que perguntam iniciativas, ferramentas de participação que foram disponibilizadas e presença nas redes sociais, mas existem muito mais. Opa. A primeira questão que surge um dos indicadores internacionais é a existência de computador e acesso à internet. E, desde a primeira edição foi em 2013, essa é a segunda, todas as prefeituras, os órgãos federais e estaduais declararam, praticamente todos, que tinham computador e algum acesso à internet. Não tem um indicador que avalie atualmente a qualidade disso, se era suficiente para as atividades de qualquer uma dessas organizações. Mas todas declararam que tinham algum computador e tinham algum acesso à internet, geralmente um acesso à internet que não era acesso de escada, era uma conexão via fibra ótica, era uma conexão via cabo, etc., geralmente. Então, a gente começou a se perguntar como essas organizações do setor público, que já tinham, vamos dizer, o equipamento, de certa forma, alguns equipamentos tecnológicos, como elas se estruturavam para pensar. E uma das perguntas, eu não sei se está dando para ver bem, o cinzinha ficou difícil, mas se havia área ou departamento de TI. Nas prefeituras, a surpresa é que, nos municípios maiores, isso é praticamente assim, praticamente todas já possuem, mas quando a gente olha para a região Nordeste, por exemplo, 29% das prefeituras da região Nordeste declararam que tem uma área ou departamento de TI. E o porte populacional também, enquanto 1 a cada 4 municípios de até 10 mil habitantes disseram, não, eu tenho um departamento, alguma área de tecnologia da informação, quando você vai para cima de 10 mil e entre até 100 mil habitantes, já vai para metade dessas prefeituras com alguma área, até praticamente todas as prefeituras acima de 100 mil habitantes. E essas áreas, geralmente, 87% delas, quem tem área conta com 1 a 10 funcionários. Então, você começa a se perguntar, os municípios cada vez mais estão sendo cobrados em termos de usar tecnologia para transparência, para participação, para participar de políticas sociais do governo. Eu sou doutoranda e estudo justamente as políticas sociais do governo federal, que os sistemas utilizados nessas políticas, os usuários, são as prefeituras, então elas lidam com uma série de aparatos tecnológicos ou de situações que a tecnologia é envolvida e não necessariamente tem uma área de TI. Essa é uma das questões. Quando se pensa na presença na internet, uma das medições que a gente faz é se tem um website ou não. Mais uma vez, a maioria tem, na verdade, e as questões parecem estar ainda no Norte e no Nordeste, que quase 80% das prefeituras declararam
ter algum website. Ou seja, o website, para nós, é considerado como uma forma de estabelecimento daquela organização na rede. Ela tem alguma figura... aí não tem nem... Existem outros indicadores que vão tentar buscar entender as funcionalidades que tem nesse site, o que está sendo feito por meio desse website. Mas só a existência dele ainda tem uma parte dos municípios que nem sequer tem um website. O tamanho da população também parece ser uma questão. E uma questão que, na verdade, esse indicador já foi medido na edição anterior de uma forma um pouco diferente, é se tinha presença, e nessa edição a gente perguntou se tinha perfil ou conta próprio em rede social. E 66% das prefeituras brasileiras estão em uma rede social. Declararam que estão presentes. E você poderia se perguntar, mas elas estão atuantes, fazem alguma coisa lá? E também 84% delas declararam que postam, atualizam conteúdo todos os dias ou pelo menos uma vez por semana. E, essencialmente, estamos no Facebook. Essas prefeituras estão no Facebook. Como dá para ver, rede de relacionamento como Facebook e a Yahoo Profile mais citado, 62% das prefeituras, e a segunda posição é de redes de vídeo, como o YouTube, 17%. Então, essencialmente, essas prefeituras estão no Facebook. Tem uma pergunta, não está aqui, mas tem um indicador também sobre as atividades. Assim, a maior parte delas já divulga, posta notícias, e quase 80% delas declararam que respondem a comentários do cidadão. Mais uma vez, ainda não tem indicadores para avaliar a qualidade dessa resposta, ou que tipo de perguntas foram feitas, que respostas foram enviadas. Mas a existência de algum tipo de interação. E, em relação a formas de participação, algumas ferramentas, perguntamos se nos 12 meses anteriores à pesquisa, se aquela prefeitura tinha disponibilizado alguma forma de enquete online, consulta pública ou grupos de discussão, ou votação. E você pode ver que quase 70% delas não disponibilizou nenhuma dessa lista de iniciativas que nós perguntamos. Obviamente, quando olham municípios maiores, capitais, tem um pouquinho mais, mas o máximo ali, enquete, 63% dos municípios acima de 500 mil habitantes, que são muito poucos, né? A realidade brasileira, na verdade, está próxima do que está mostrando ainda o interior, né? Essa é a realidade brasileira em termos de iniciativas nos 12 meses anteriores. E vou falar de órgãos federais e estaduais rapidamente. Nos órgãos federais e estaduais, a questão já não estava tanto na existência do departamento de TI. A maioria deles, quase 100% dos órgãos federais, tinham 83% dos órgãos estaduais, começavam a se perguntar, mas tem algum planejamento? Está se pensando na tecnologia em termos de estratégia para realizar os objetivos daquela organização? Então, o mais citado no governo federal é o plano diretor ou estratégico de TI. Na análise é bastante discutido as normas que já existem, o papel do Tribunal de Contas da União na produção desses planos, né? Então, o plano estratégico diretor de TI é bastante encontrado nos órgãos federais. Nos estaduais, não chega à metade das organizações. A temática de padrões de interoperabilidade também não chega nas metades das organizações, nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual. E, de todos os órgãos, né, 1 a cada 4 não disseram, né, declararam que não tinham nenhum desses planos pesquisados. Opa, foi. Em relação à presença dos órgãos federais, estaduais e dos poderes na internet, seja via website, seja via redes sociais. No judiciário, praticamente você pode dizer, quem tem website também tem rede social. 99% dos órgãos do judiciário tem website, 94% tem redes sociais. Também é uma presença muito grande. As redes sociais é um pouco menos presente no executivo, que está falando de diversas secretarias, ministérios, etc., 3 a cada 4 declararam estar em alguma rede. Mais uma vez, quem está na rede, de modo geral, está bastante frequente, pelo menos em termos de postagem ou atualização. 86% declararam que postaram alguma coisa todos os dias ou pelo menos uma vez por semana. E, diferente das prefeituras, aí as redes são um pouco mais diversificadas, né? Facebook continua aparecendo como a rede mais citada, mas também o Twitter, especialmente no governo federal, 81% das organizações declarando que tem algum perfil ou conta própria no Twitter, seguido do YouTube e do Vimeo.
também em relação às formas de participação, geralmente a esfera federal com mais iniciativas que a esfera estadual, só que ainda a maior é a existência de consulta a público online. Nos 12 meses anteriores à pesquisa, 35% das organizações públicas federais declararam: não, eu realizei alguma consulta pública para que os cidadãos pudessem enviar algum tipo de contribuição. Eu falei dos principais resultados, na verdade, alguns, tem outros vários, acho que outros temas que vão ainda ser citados na mesa é a questão de serviços, tanto no federal e no estadual, quanto mais complexo o serviço que você pergunta se está disponível no website, você começa a perguntar de emissão de licenças, permissões, agendamentos, matrículas, inscrições, menos organizações públicas em qualquer nível têm esse tipo de funcionalidade no seu website. Então, esse é um outro desafio. E não falei propriamente, não tem um indicador de dados abertos, que é um dos temas na mesa, mas tem um indicador para órgãos federais e estaduais sobre que documentos, que formato de arquivo, na verdade, é disponibilizado para o cidadão no website, que formatos, e assim, o número 1 é o PDF, assim, quase 100% em todas as organizações. E quando você vai falando de plataformas que não são proprietárias ou que estão mais associadas ao movimento de dados abertos, também menos organizações disponibilizando. Não passei muito do meu tempo, acho, mas como eu disse, tem muito mais indicadores. É o meu timer avisando. Existem muito mais indicadores, eu me coloco à disposição se alguém tiver dúvida. Inclusive, os microdados das pesquisas podem ser utilizados por meio de termo de cooperação do CETIC com as organizações, sejam públicas ou seja a universidade, etc. Porque esse é o objetivo, né? Não é só medir e deixar guardado, é que esses dados sejam utilizados para pensar políticas públicas, pesquisas. E eu trouxe, né, eu mandei, na verdade, alguns livros, eu não sei como vai ser, eles já estão aqui, quem quiser ter acesso, mas também tem online. Eu não sei se tem para todos, mas caso alguém não consiga e queira a publicação impressa, é só mandar para o meu e-mail, que a gente dá um jeitinho de chegar. Obrigada.